Boa noite para você que estava aí aguardando por nossa aula de língua portuguesa. E essa é a aula em que a gente faz aquele review, né? A gente revê os conteúdos da semana. Você que está nos acompanhando, deixa eu ver aqui a cidade, chegar perto do ponto. Você que está em Murici dos Portelas, boa noite. Você que está acompanhando aqui pelo canal do YouTube, boa noite. Você que está em casa pela TV também, boa noite, né? Afinal de contas, hoje é quinta-feira, quintou, e é dia da gente fazer um flashback. Vamos fazer o flashback das aulas da semana, vamos aqui começar. Durante a semana, a gente estudou os gêneros textuais, falamos de folheto e de panfleto, e vimos também os modalizadores da língua portuguesa, estudamos adjetivos e advérbios. Então, vem para a aula, porque agora a gente vai rever aquilo que você não viu enquanto você estava passeando, você saiu um pouquinho do ar, né? Saiu a internet, alguma coisa. Então, é hora de rever, porque quando tem dúvida, quando você não viu o que aconteceu, o juiz pede vá. E a gente vai de VAR, mas é um VAR falando de folheto, panfleto, adjetivos e advérbios. Então, vem para a aula, porque tem muita coisa boa aqui para a gente discutir hoje. Vamos começar lembrando os advérbios. Pegamos aqui essa tirinha, tá bom? Para a gente estudar, ler, compreender. Quando você faz uma leitura de um texto, deixa eu pegar a nossa canetinha. Quando você faz a leitura de um texto, que ele é ao mesmo tempo, vamos chamar de texto multimodal, né? Porque ele é um texto ao mesmo tempo verbal, porque nós temos as palavras, e ele é um texto não verbal, porque também tem aí o suporte das imagens, que vai dar mais expressividade ao texto. Então, é um texto verbal e não verbal. Como você lê uma tirinha? Você lê a tirinha nesse sentido, da esquerda para a direita, é sempre bem melhor você começar lendo pela esquerda. Então, primeiro quadrinho, você vê a pessoa sentada na TV, uma garrafa na mão, os pés estendidos, mas os olhos expressivos, assustado com alguma coisa. E esse balão de diálogo aqui, olha, mostra que a palavra está sendo verbalizada. Mostra que ele está falando. E lembre-se que nas tirinhas, nos quadrinhos, as palavras sempre são escritas assim, com letras maiúsculas, tá bom? Então, no primeiro balão, a pessoa sentada diante da TV, você observa aqui, olha, nessa linha azul, é a televisão, diz, querida, querida. Esse querida com vírgula, a gente chama de vocativo, não é verdade? Vocativo é sempre quando você chama por algo ou por alguém. Quando você diz, Zé, aparece aí, Zé. Chamou o Zé, então é vocativo. Chamou de querida, querida. Vamos contratar uma faxineira. Observa o tom, porque ele utilizou aqui um sinal de pontuação que você chama de exclamação. A exclamação, dentro do contexto de leitura, você tem que entonar com mais emoção, porque representa uma reação, né? Então, querida, vamos contratar uma faxineira. E a querida responde bem grande lá, não! Por quê, professora? Aqui é um grito. Primeiro, o balão dela está fazendo ondas, ó. Essas ondas significam, sabe o quê? A vibração da voz, né? Essas ondinhas aí é para representar a vibração da voz. Até mesmo a seta que leva o diálogo até onde está a outra pessoa também sai com as mesmas ondas, mostrando que o som, o tom da voz está alterado. Outro indício de que ela falou a palavra não com mais força do que o querida, vamos contratar uma faxineira, é porque a palavra, além de estar em maiúsculo, maior do que o normal, está também em negrito. Então, isso mostra mais ênfase, né? A leitura, ela tem esses suportes, quando você não pode ouvir a voz da pessoa, você não pode saber em que entonação, a entonação da voz da pessoa, quem te dá essas dicas são esses recursos linguísticos, tá bom? Que no caso aqui, representado pelo balão de diálogo tremendo, assim, alterando em ondas, né? Mostrando ondas sonoras. O não em letras maiúsculas e em negrito. Aí no segundo quadro, ele permanece da mesma forma. Você vê que é uma repetição de imagens, ó.
Se você for brincar aqui de acha o erro, você não vai encontrar o erro, porque somente repetiu a imagem. No segundo quadro, ele diz, quem vai limpar a casa? Olha, você não vai contratar a faxineira? Aí ele pergunta, interrogação, né? Intenção, qual foi a intenção agora? Perguntar, quem vai limpar a casa? E no terceiro quadro, aparecem os braços da querida, que ele havia chamado. Ela traz uma escova e uma pá, e também com a voz alterada. Hoje ela não está brincando. Olha assim o balão mostrando que ela está com a voz mais alta do que o normal. Ela grita, você! E pá, joga aí os utensílios de limpeza que ela traz nas mãos, entregando a ele, que suou frio, olhou para cima, a boca tremeu, fez várias reações aí para não sair do seu conforto, né? Não sair do seu comodismo. É muito fácil somente dizer que a querida vai limpar a casa. Então, essa é a tirinha para a gente analisar. E o nome da tirinha está aqui, ó. O título dela é Vida Mais ou Menos, tá bom? Observou que a gente usou o nome, palavras e símbolos, que é o símbolo do mais e do menos. E o autor da tirinha é o Cícero Lopes, que assina aqui em cima. Vamos lá, vamos à leitura, compreensão. As tirinhas são narrativas curtas, crítico-reflexivas, né? Porque elas tendem a fazer a gente refletir sobre a vida de modo geral. Ela tem uma linguagem humorada, certo? Ao analisar a tirinha, pense sobre as seguintes questões. Quando você está fazendo uma leitura, você pode fazer várias interlocuções, já que é uma tirinha para a gente refletir, pensar. Então, pense na tirinha no seguinte. Nessa tirinha, o que foi que provocou o humor? O que provocou o humor da tirinha? Porque lá diz, olha, as tirinhas são narrativas curtas, crítico-reflexivas, em geral, com linguagem humorada. Então, se tem linguagem humorada, tem um efeito de humor, efeito de sentido, né? Então, o que foi que provocou o humor da tirinha? É uma pergunta que você pode ficar se fazendo. A outra. No primeiro balão da tira, o marido faz uma sugestão à esposa, certo? A reação dela foi positiva ou negativa? Ele disse, querida, vamos contratar uma faxineira. E ela gritou, não! Então, o não, tu já sabe que foi uma reação negativa. Negativa. Que palavra ela usou para responder à sugestão feita? Ela usou o não. Foi isso? Vamos anotar então aqui. Ela usou a palavra não para mostrar a negação. E o que foi que causou o humor da tirinha? O que foi que provocou? A gente diz que foi a quebra da expectativa. A gente espera uma coisa e vem outra, né? Quebra de expectativa sempre é bom para gerar humor nas tirinhas. Você esperou que ela tivesse uma outra reação? Não, querido, eu limpo a casa. Quem vai limpar a casa então? Aí ele disse, você. E já deu os utensílios para ele, quebrando a expectativa tanto dele quanto de quem está lendo o texto. Advérbio. A resposta da esposa à sugestão do marido foi negativa. Concordam? Para indicar essa ideia, ela usou a palavra não, relacionada à locução verbal vamos contratar. Eles vamos contratar uma faxineira. E ela, não. Então, essa palavra que faz uma negação ao verbo, que modifica o sentido do verbo, a gente chama de advérbio. Advérbio. Um advérbio é uma palavra invariável. Invariável por quê, professor? O que quer dizer a palavra invariável? Invariável quer dizer que ela não tem singular nem plural, nem masculino nem feminino. Ela é utilizada sempre da mesma forma. E a função do advérbio é modificar. Ele é um modificador, por isso que a gente chama de modalizador. Não é isso? Por isso a gente chama de modalizador. Ele modifica o sentido do verbo, ele modifica o sentido de um adjetivo e ele pode modificar o sentido de outro advérbio, acrescentando-lhe várias circunstâncias. Tá? E cada circunstância dessa tem o seu sentido. Ele pode acrescentar a circunstância de tempo, quando eu digo sempre, nunca, jamais, agora, hoje. Isso são expressões de tempo.
são advérbio. Ele pode expressar circunstância de modo, quando eu digo assim, desse jeito, dessa forma. Então, são modos. Ele pode expressar circunstância de lugar, aqui, ali, lá, naquele lugar. Expressa circunstância de lugar. De meio, quando eu digo de trem, de ônibus, não é isso? Ou de instrumento, quando eu digo com a colher, com uma pá, com a vassoura, com a tesoura. Geralmente o instrumento ele vem acompanhado com a palavra com, tá bom? Então você tem aqui esses tipos, e não são só eles, existem também outras circunstâncias que podem ser usadas como advérbio, tá bom? Eles também podem intensificar o sentido, quando você diz muito, pouco, demais, sempre, sempre te amei, te amo demais. Então, isso daí dá uma intensificação ao verbo. As circunstâncias são as ideias expressas pelo advérbio, correto? As quais, como já se viu, podem modificar verbo, adjetivo ou outro advérbio. É importante conhecer que essas circunstâncias, porque é através delas que se classifica o advérbio. As principais são lugar, tempo, afirmação, negação, dúvida, modo, ordem ou sequência e intensidade. E palavras, quando você fala só de advérbio, sem falar de locução adjetiva, porque nós também temos a opção de locução adjetiva, ou locução adverbial. Mas se você fala somente de advérbio, de lugar você tem aqui, acolá, cá, atrás, longe, perto, embaixo, em cima. Hoje, de tempo, hoje, amanhã, nunca, cedo, tarde, antes. De afirmação, sim, certamente, indubitavelmente, com certeza, decididamente. Negação, você diz não, nunca, jamais, nem, tampouco. De dúvida, a gente usa talvez, quiçá, provavelmente, possivelmente. Quando é de modo, é bem, mal, rapidamente, fortemente. Essas palavras terminadas em mente geralmente são advérbio de lugar, né? Na ordem, você coloca primeiramente, ou primeiro, último, ou ultimamente, depois, e sucessivamente. De intensidade, a gente usa muito, pouco, tão, bastante, menos, mais, quanto. São palavras que intensificam aí o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, como a gente vai ver futuramente aqui. Já a locução adverbial, ela não é exatamente uma palavra, ela é um conjunto de palavras que reunidas têm valor de advérbio, certo? Então, na locução adverbial, geralmente a gente tem a seguinte formação: ou o advérbio é formado por uma preposição somada com um substantivo e vai ter valor de advérbio. Por exemplo, se eu digo faça de novo, de é preposição e novo é o substantivo, então fica faça novamente. Eu posso fazer uma locução adverbial com preposição e adjetivo. Quando eu digo em breve, a gente se encontra. Eu tenho a preposição em mais o adjetivo breve, que fica brevemente. Se eu tenho preposição mais advérbio, também forma outra locução adverbial. Por é uma preposição e ali é um advérbio de lugar. Eu digo por ali. Só que não tem tradução porque já viram uma locução adverbial, já dá a ideia de lugar, não é isso? Então, locução adverbial é quando você tem um conjunto de palavras que, somadas, elas vão ter um valor de advérbio. E pode também acontecer de adjetivos serem usados em lugar de advérbio, em função de advérbio. Eu acho que vocês se lembram de uma propaganda de cerveja que dizia assim: a cerveja que desce redondo. Vocês se lembram disso? A cerveja que desce é o verbo, desce redondo. Mas a gente não pode descer redondo. Esse redondo é um adjetivo para você entender redondamente, que é o modo como desce a cerveja. Logo, você tem um advérbio, um adjetivo usado em valor de advérbio de modo. É muito comum a gente usar adjetivos em sentido de advérbio, tá bom? Vamos lá. A locução adverbial constitui um conjunto de duas ou mais palavras que se juntam para valer como um advérbio. Altera o sentido do verbo, do adjetivo ou do advérbio e também expressam circunstâncias, com várias circunstâncias. Mas não esqueçam, tá bom? Que com certeza você escreve separado, né? Com certeza você será feliz. Estamos viajando pelo Japão, aí aqui dá uma ideia de lugar.
Gosto mais de trabalhar de noite, da ideia de tempo. Segurou com cuidado, da ideia de modo, o bebê pequenininho. Então, você tem o com certeza, que é uma afirmação, pelo Japão, que dá uma ideia de tempo, o de noite dá uma ideia, aliás, pelo Japão dá a ideia de lugar, de noite que dá a ideia de tempo e com cuidado que dá uma ideia de modo. Como são expressões formadas por mais de uma palavra, mas que no final geram valor de advérbios, a gente chama isso de locução adverbial. E por que nós temos vírgula? Porque o lugar do advérbio é aqui, ó, no final da frase. Ó. Tanto que no final da frase não tem vírgula. Agora, se você tirar o advérbio do lugar dele, que é o final da frase, e trouxer para frente, você vai ter que usar uma vírgula para separá-lo do restante da oração. Se você pegar o advérbio que deveria estar no final e colocá-lo no meio da frase, você tem que isolar esse advérbio, essa locução adverbial, principalmente as locuções adverbiais, com vírgulas. Para quê, professora? Para mostrar que a oração está na ordem inversa, que você mudou o lugar dos elementos, né? Como diz, dos termos da oração. Então, com certeza, a palavra certeza é o advérbio. Pelo lugar, pelo Japão, a ideia de lugar, de tempo e o outro de modo, que são os nossos advérbios. Algumas circunstâncias aqui que a gente pode observar. Quando alguém diz assim, morreu de frio é uma locução adverbial, que implica em quê? Na causa, né? É a causa da morte, morreu de frio. Se eu digo viajou de avião também é uma locução adverbial que quer dizer meio. É o meio usado para a viagem. Se eu disse cortou-se com a faca, essa palavra com, como eu falei, ela é usada para advérbio de instrumento, de companhia, né? Vivia para o trabalho, essa é a finalidade. O para sempre indica uma finalidade, advérbio de finalidade. Saiu com, olha o com de novo, com o irmão. Esse com também indica companhia. Sem estudo, olha a palavra sem aí, que é a preposição, mas o estudo, que é o substantivo. Sem estudo não passarás, é um advérbio de condição, condicional, né? Ele saiu às pressas, aqui é o modo como ele saiu, né? Saiu correndo, saiu às pressas. O professor falava sobre geografia, esse sobre dá a ideia de assunto. Moro onde? Em Portugal. Em Portugal, uma locução adverbial que dá a ideia de lugar. Saíram apesar da chuva. Esse apesar de dá uma ideia de concessão, tá bom? Então, tanto o advérbio como as locuções adverbiais, elas podem passar para a gente ideias ou sentido de causa, de meio, de instrumento, finalidade, companhia, condição, modo, assunto, lugar, concessão, entre outras situações. Vamos às questões. Aqui você vê a charge, você vê na charge uma cidade atrás, né? Vamos lá. O título da charge, idosos já são 10% no país. Então, quer dizer que aumentou a taxa de idosos, né? Qualidade de vida, quando melhora a qualidade de vida do brasileiro, claro que a população mais velha também cresce. Aí você observa atrás dos idosos aqui, você tem uma cidade. Você tem um plano de cidade, ou seja, ambiente urbano. Os idosos estão vivendo em ambiente urbano. Mas aqui tem uma praça, ó, uma praça com um banco apenas, um banquinho apenas para sentar, e os velhinhos dando comida aos pombos, né? E isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos, tá aí. Estão aposentados, não tem o que fazer, sentam no banco da praça e vão jogar comida. Acontece que toda charge, isso aqui é uma charge, toda charge é uma crítica. Uma crítica, às vezes, velada, tá bom? Velada, porque nem sempre você observa de modo direto o que está sendo criticado. O que está sendo criticado na charge é a inserção da população idosa na nossa comunidade. Você observa que nem as praças estão preparadas para receber o público idoso, tanto que tem uma fila de idosos esperando a vez, todo mundo com milho na mão, esperando a vez de sentar-se naquele banco para jogar alimento aos pombos. Ou seja, nossa sociedade não tem estrutura
para suportar, para acolher a população mais idosa. É essa a ideia que a charge traz para a gente. Aí a questão diz assim: a charge é uma ilustração que tem como objetivo fazer uma sátira, uma crítica, né, de alguém ou de alguma situação atual por meio de desenhos caricatos, que são desenhos deformados. Como vocês veem aí, as pessoas têm um nariz maior, uma testa maior, uma boca maior, uma bochecha maior, sempre assim exagerando nas características físicas das pessoas. Pergunta-se, tem 3 afirmativas aqui. O advérbio já, idosos, aqui no título, né? Idosos já são 10% no país. O advérbio já, indicativo de tempo, atribui à frase o sentido de mudanças, né? Já são 10% de idosos no país. Pode ser um sentido de mudança. Ele tem sentido de tempo, mas atribui à frase um sentido de mudança. Quer dizer, a população idosa aumentou no país, ou seja, mudou o perfil. Pode ser. Segundo, entende-se pela frase da charge, idosos já são 10% no Brasil, que aliás, que não é nem frase, é o título, né? Que a população de idosos atingiu o patamar inédito no país. Será? Pode ser, né? Já são 10% no país, quer dizer que antes a gente não tinha essa população de idosos. E terceiro, observando a imagem, tem-se a fila de velhinhos esperando um lugar no banco, sugere o aumento de idosos no país. Isso aqui com certeza está correto. E então, estão corretas 1 apenas, a 2 apenas, a 1 e a 2, a 2 e a 3 ou a 1, a 2 e a 3? Eu, se eu fosse vocês, teria marcado a opção E. Todas estão corretas, né? O já realmente mostra um sentido de mudança na população, certo? A gente entende pelo título da frase que é uma situação inédita, nunca o Brasil tinha atingido 10% da população de idosos, certo? E, ao mesmo tempo, essa fila está sugerindo que houve um aumento e, ao mesmo tempo, um despreparo, porque não quiseram colocar, viu? Mas dá a ideia de despreparo da sociedade para acolher, para dar qualidade de vida aos nossos idosos. Ou seja, uma crítica velada. Continua aqui, você tem a Kel Smith, né? Música linda, Era Uma Vez. Nessa música, a Kel Smith canta assim: era uma vez, o dia em que todo dia era bom, delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Quando a gente é criança, né? A gente pensa que as nuvens são feitas de algodão. Dava para ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Eu acho legal nessa música porque ela tem uma intertextualidade, né? Se você observar na letra, lá no refrão, ela diz assim, um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Você já deve ter visto essa música, ela diz isso, né? Que um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Essa frase, para quem não sabe, é de Clarice Lispector, tá bom? É de um livro da Clarice Lispector, eu acho que é lá do livro, deixa eu me lembrar, Laços de Família. É de um conto de Laços de Família. E ela coloca muito bem, né, emprega muito bem a frase da Clarice dentro desse contexto. Então, eu acho isso muito interessante. Beleza. A questão diz assim, tem locução adverbial em qual verso? Qual verso desses aqui apresenta uma locução adverbial? Vamos procurar, então, onde ocorreu locução adverbial. Lembrando, para ser locução adverbial, tem que ter uma preposição, e depois da preposição, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, ou pode ser um outro advérbio, dando um valor de advérbio. O dia em que todo dia era bom, o dia tem preposição aqui, mas depois da preposição vem uma conjunção. Então a gente não vai formar locução adverbial com conjunção. Quais são mesmo as palavras que formam a locução adverbial? É a preposição, tem que ter uma preposição, pode ser o de, pode ser o com, pode ser o para, pode ser o a,
pode ser o em, tem várias preposições, né? As essenciais. E depois da preposição, você pode ter um substantivo, que são nomes, pode ter um adjetivo, que são qualidades, ou pode ter outro advérbio, que são modificadores, tá bom? Então, ou uma dessas palavras. E aqui, no caso, tem o em, que é a preposição, tá aqui marcada o em, porém, a palavra seguinte não é substantivo, não é adjetivo e nem é advérbio. Então, descarta a letra A. Delicioso, gosto e o bom gosto tem uma preposição que é o i, mas depois vem um artigo. E preposição mais artigo não forma adjunto adverbial. Aliás, locução adverbial, que também é adjunto adverbial, tá? Depois eu explico isso. Então, não forma uma locução adverbial. No mesmo dia em que escolhia ser vilão. No mesmo dia, preposição, né? Mesmo, o mesmo também é advérbio, preposição mais advérbio e um substantivo. Pode ser, né? E talvez, e não é preposição, esse i é uma conjunção, e talvez já é o próprio advérbio. Então, a locução adverbial ficou em no mesmo dia em que escolhia ser vilão. Esse no mesmo dia aqui forma uma locução adverbial de tempo, tá bom? Locução adverbial de tempo formado por preposição, por um advérbio e por um substantivo. Beleza? Entendido? Bora! Assinale a alternativa em que não ocorreu uma locução adverbial. Vamos observar, eu já falei para vocês como é formada a locução adverbial e agora a gente vai apenas identificá-la. Locução adverbial, com certeza, é uma locução adverbial. Eles estavam conversando quando, de repente, é uma locução adverbial e é escrita assim, separado. Eu olho muito os Instagrams de vocês na vida e eu sempre encontro esse com certeza junto, esse de repente junto, e chega até a arrepia a língua portuguesa. O ministro hoje pediu demissão do cargo. A palavra hoje é um advérbio de tempo, e é só advérbio, não tem locução, porque para ter locução tem que ter essa formação aqui, ó, preposição com substantivo ou com outra palavra. Hoje é só advérbio. A partir de hoje, toda essa expressão aqui é uma locução adverbial de tempo. Na situação em que estamos, não podemos custear essa viagem. Toda essa expressão na situação, né, em que estamos, é também locução adverbial. Então, letra D, letra C, aliás, não tem a locução adverbial, porque a palavra hoje já é o próprio advérbio, não locução adverbial. Bora mais outra. Vamos lembrar do panfleto. Para quem está com fome, olha essa imagem aqui, é uma tortura. Panfleto é um tipo de texto. Eu contei para vocês a historinha na origem dele, né? O panfleto surgiu como uma publicação de um texto pequeno, curto, satírico, mas hoje é uma peça publicitária. Hoje o panfleto é um tipo de texto em que se faz publicidade. Vamos marcar ali o que é importante a gente lembrar sobre o panfleto. É um meio de divulgação de uma ideia, de uma marca, feita de papel e de fácil manuseio. Isso é fato, né? Isso é fato, é uma característica. Por seu baixo custo, é mais barato você publicar um panfleto, é muito utilizado para atingir grandes públicos, correto. Panfleto é um impresso que tem como principal finalidade divulgar uma empresa, um evento ou mesmo uma marca, um produto ou um serviço. Os panfletos podem conter uma variedade imensa de informações, fato, desde instruções sobre utensílio de cozinha até informações médicas, promoções ou tratados religiosos. Tudo isso pode ser feito em panfleto, panfletagem, né? Eles são elementos publicitários muito importantes em uma campanha de marketing, pois sua produção é barata e podem ser facilmente distribuídos de forma rápida e efetiva. O pessoal fica abordando a gente na porta da loja ou mesmo no sinal de trânsito, nas mediações dos comércios, né, para entregar os seus panfletos.
Além disso, um panfleto pode assumir uma variedade imensa de formas e tamanho. Tem panfleto do tamanho de um cartaz, tem panfletinhos assim menores, tá bom? Tem panfleto que é dobrável, tem panfleto de vice-versa, tem panfleto que de um lado é uma marca, de outro é outra loja. Então, aí pode acontecer várias formas de panfleto. Ele não tem um formato específico. Olha aqui o cartaz, né? Também chamado de folheto. Esse folheto aqui já não é o panfleto, agora é o folheto, mas muito parecido. O folheto divulga uma ideia, uma marca, um produto ou serviço, ele é feito de papel, ele é sempre assim, ó, tamanho de papel jornal, tá? O folheto, o panfleto pode ser pequeno, pode ser desse tamanho, mas o folheto geralmente é uma folha grande, assim, do tamanho de um papel jornal. Ele é distribuído geralmente em sinais de trânsito, sempre perto dos estabelecimentos comerciais, atinge um grande número de pessoas com valor acessível, uma ótima relação de custo-benefício para quem vai investir nesse tipo de mídia. Característica do folheto, leva em conta os interesses do público-alvo e do anunciante, ou seja, depende da finalidade dele, ele vai ter uma característica específica. Por exemplo, folhetos turísticos, né? Eles são desdobráveis e visam fornecer informações como parcelas para uma parcela da população que pesquisa sobre localidade turística e compra de viagem. Aqui é só um exemplo, e aqui você tem outro, que são aqueles panfletos ou folhetos de supermercado, que, claro, gente, tem que trazer a data de validade, tá bom? Se o folheto não tiver essa data de validade, a qualquer momento você pode chegar nessa loja e querer comprar esses produtos pelo preço que está anunciado aqui, ó. Já pensou? Você comprar molho de tomate a R$1 quando está custando 7 agora? Já pensou você comprar aqui, deixa eu ver uma coisa que está cara hoje em dia, uma caixa de sabonete por R$ 9,90 quando hoje está quase R$20? Então, se não tiver a data de validade, o folheto pode servir de instrumento contra a empresa. Então, tem que ser bem elaborado. Saiba como se proteger contra a dengue. Aí aqui você tem as opções, né, mostrando como é que se protege da dengue, colocando lixo em saco plástico, colocando areia nos vasinhos de planta, jogando lixo que fica acumulando água, né? Pega tudo que acumula água, você joga no lixo, como garrafas, tampas, essas coisas. Lave bem esses lugares que você acumula água, onde você coloca planta, como os pratinhos, porque aqui, olha, nessas bordas pode ficar o mosquito, a larva do mosquito pode ficar por ali, tá bom? Não deixe a água da chuva acumular na laje, remova folhas que possam entupir aqui, olha, como é que a gente chama? As calhas, né, por onde corre a água, manter tampado os barris de água, quem guarda água em casa, e lavar bem a caixa d'água com sabão e escova. Qual é o modo verbal empregado no título? O título diz, saiba como se proteger contra a dengue. O verbo está aqui, ó, saiba. E nós temos 3 modos verbais. O verbo pode ser indicativo quando ele indica uma certeza. Ele é subjuntivo quando ele indica uma dúvida. E pode ser imperativo quando ele dá uma ordem ou uma instrução, certo? E o imperativo pode ser afirmativo ou negativo. Como você só diz saiba como se proteger, então está no modo saiba é uma ordem, né? Fique sabendo, ó, fique ligado, é uma ordem, certo? Ou um conselho, ou uma instrução, mas de qualquer forma é modo imperativo. E como não tem o não, nenhum advérbio que vai modalizar o verbo, que vai modificar o verbo, então você chama isso de imperativo afirmativo. E o que esse modo verbal indica? Como eu falei para vocês, né? O verbo que indica uma certeza é o modo indicativo. O que indica dúvida é o subjuntivo. A dúvida é a mesma coisa da hipótese, que também é subjuntivo. Então, o verbo que indica uma ordem, um conselho, um pedido ou uma orientação é o verbo no imperativo, portanto, letra D é a nossa melhor resposta. Simbora? São características comuns aos folhetos e panfletos. Vamos colocar verdadeiro ou falso, já que vocês estudaram durante a semana folhetos e panfletos. Geralmente, os folhetos ou panfletos contam com imagens, cores vivas, título, letra grande chamativa. Isso é verdade, né, gente? Até porque é um tipo de mídia que é para chamar mesmo a atenção do público, né?
tem que ter contato direto do público, o público tem que entender como é fácil o manuseio, a leitura, tem que ter as imagens dos produtos, os preços, tem que estar tudo muito bem organizado, senão vai ficar sem muito interesse. Seus diagramas e linguagens são fáceis de entender. Você já imaginou um panfleto usando uma linguagem inacessível? Um panfleto usando palavras que no comum você não entende? Aí tem lá um panfleto dizendo alhures, e tu não sabe o que é alhures? Então, como ele é um gênero bastante popular e é feito para o público, e vou dizer isso em informação para vocês, eu falei na aula e aqui eu vou relembrar para vocês. Panfleto e folheto são gêneros de mídia que atingem principalmente as classes mais baixas. Eles são direcionados ao público da classe média baixa, classe C, classe D e classe E, tá bom? Ah, professora, mas os ricos também pegam. Sim, eu sei que eles pegam, claro. Mas eu estou falando que o público-alvo são as pessoas de baixa renda. Por isso o investimento é barato, chega fácil às mãos. Você está passeando na rua, recebe um folheto lá. Irmã Janaína traz seu amor em 2 dias. Aí você vai e pega o folheto, vai lá na Irmã Janaína e o seu amor até hoje não voltou. Então, é verdadeiro aqui, certo? Seus diagramas e linguagem são fáceis de entender, tem que ser, porque se não for, o público que é da classe C, D e E, o público-alvo, não vai entender bem qual é a mensagem passada pelo texto. Por isso, facilitar a mensagem. São geralmente textos longos para persuadir o leitor, até porque se for um texto longo, a pessoa vai ter que sentar para ler. Aí sabe o que vai acontecer? Ele não vai atingir o objetivo. Os textos são curtos, são mínimos. As imagens são maiores, tá bom? Os textos são o de menor importância dentro do folheto e do panfleto é o texto. Então, o texto pequeno causa a melhor impressão. São textos muito curtos com a finalidade de não cansar o público, com certeza, né? Não cansar e passar a mensagem mais rápida, ser mais objetivo, para que ficar fazendo rodeios, né? Tem aqui como errado, mas não é, porque diz não cansar o público, mas na verdade é para passar a mensagem mais objetiva. Os textos não podem ser muito grandes nem muito pequenos, pois podem perder o interesse das pessoas. Pode ser, né? O uso de imagens no panfleto ou no folheto é fundamental para os 2 tipos de texto. Claro, sem imagem a gente não tem os folhetinhos e os panfletos espalhados pela cidade. Água, se souber usar, não vai faltar. Tá aí, uma frase de efeito, água, 2 pontos. Se souber usar, não vai faltar. Era o que todo mundo deveria aprender na vida. E assim a gente poder, quem sabe, lidar melhor com a crise hídrica, né? Que a gente sabe que a qualquer momento pode atingir a todos, brasileiros ou não. Antigamente a seca, a falta de água, era uma característica típica de Nordeste. Mas em 2017, vocês viram que a região sudeste do Brasil, São Paulo principalmente, viveu uma crise terrível de seca, né? Os reservatórios secaram e a população se desesperou. Eu estava vendo a hora deles migrarem para o Nordeste, para fazer o efeito contrário do que aconteceu aqui no século XX, né? Que a gente fugia da seca, indo embora para São Paulo. Pergunta sobre esse folheto aí, olha, só um aviso. Água, se souber usar, não vai faltar. Qual é o modo verbal empregado no título do folheto? Água, se souber usar, não vai faltar. Ele está no indicativo, no subjuntivo, no imperativo. Essa palavra se souber usar, não vai faltar. Quando você coloca esse se, ele gera uma certa dúvida, não é? Se eu digo assim, ó, se eu for a Minas Gerais, não é uma certeza que eu vá, certo? Se eu digo, se ele viesse hoje, se ele estivesse aqui, quer dizer que ele não está. Então, essa partícula se, a gente chama de partícula condicional, tá bom? E geralmente a gente usa a partícula se condicional quando o verbo está no modo subjuntivo. Subjuntivo. E você já sabe que os verbos, eles podem expressar certeza quando ele é indicativo, ele indica uma certeza. Ele pode expressar uma condição quando ele está no subjuntivo, ele é condicional, né?
No imperativo, ele sempre é um pedido ou uma ordem. São só esses 3 modos que a gente tem do verbo. Logo, se eu digo se souber usar, não é uma certeza de que vão saber. Se não é uma certeza, modo subjuntivo, é uma condição. Só não vai faltar se souber usar. É uma condicional, então verbo no modo subjuntivo. Se é no modo subjuntivo, e eu já falei que o modo subjuntivo expressa uma condição, certeza é indicativo, apelo não tem modo verbal nenhum que indique um apelo, a não ser que seja um imperativo. Imperativo pode ser um apelo, não pode? Se eu disser, por favor, volte logo para casa, isso é um apelo. E o volte logo para casa está no imperativo, mas não é o caso, aqui é se souber. Indica uma hipótese, indica uma ordem. Verbo nenhum indica ordem, tá bom? Indica sim, se eu botar o imperativo. Vá para casa agora. Isso é uma ordem, né? Volte cedo. Isso é uma ordem, dependendo do tom. Mas não está sendo usado dessa forma, é se é condicional, se é uma hipótese, é uma dúvida, a gente não sabe se vai acontecer, então você marca a letra C. Pronto, você está correto aí com o nosso conhecimento. Sobre as características de um panfleto, é incorreto afirmar. Se você lembrar do panfleto das nossas aulas, a gente vai encontrar, então, uma questão que não esteja de acordo com o panfleto. Eu quero aquela que não tem. São 5 alternativas, deveriam ser só 4, mas são 5 alternativas. Das 5, 4 estão corretas e eu quero a que não está correta. Letra A. Panfletos podem conter qualquer informação, desde receita culinária ou até informações médicas, verdade, né? Você pode usar o panfleto para informação culinária, médica, para diversão, onde vai ter festa, onde não vai, promoções, etc. Os panfletos são muito utilizados pelo marketing, devido ao seu custo reduzido para a impressão e por ser de fácil distribuição. Isso aqui também é fato, né? As pessoas aderem mais ao panfleto por ser mais fácil de distribuir, por ser mais barato. Os próprios candidatos, que aconteceu agora na última eleição, usam muito a panfletagem. E terminando aqui nossa aula, colocando já a resposta certa aqui, que não tem, os panfletos têm sido utilizados por muito tempo como ferramenta importante de protesto político e campanhas similares. As cores utilizadas no panfleto devem ser variadas, a letra bem pequena para não ocupar muito espaço. Os panfletos podem atingir público específico. Letra D, não é necessário ser letra bem pequena, tá bom? A gente pode colocar letras maiores para chamar a atenção. Hoje a gente revisou folheto, panfleto e o modalizador advérbio. A gente se encontra agora na nossa próxima aula, que é segunda-feira. Então, bom final de semana e até segunda.